Amém, meus irmãos. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Eu vou ler dos versículos 1 a 13. Provérbios 4, do 1 ao 13. Assim diz a palavra do Senhor. Filhos, escutem a instrução do Pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos, e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, assim como tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria, e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. E o versículo 13, retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, que nós possamos nos adentrar nesse texto, entendermos Tuas verdades, aplicá-las em nossas vidas. Nos edifica mais uma vez. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, seguimos a linguagem repetitiva de Provérbios. Aqui, Salomão, ele se comporta como um pai que está instruindo os seus filhos, como nós estamos vendo constantemente, todos os domingos aqui na igreja. Um puritano vai comentar que Salomão é tão repetitivo porque é como se ele estivesse batendo em portas vazias. E ele continua batendo nas mesmas portas, até a sabedoria que é externa, a sabedoria que está do lado de fora, ela possa ser ouvida. E esse pai, ao mesmo tempo que ele tem muita autoridade, esse pai, ele tem um apreço pelo seu filho. Dos versículos de 1 a 13, foram os versículos que a gente leu. Ele vai falar aqui sobre como guardar a sabedoria, guardar da forma correta. E ele está repetindo muito sobre isso. Toda repetição é ênfase. Só que cada vez que ele repete, ele aprofunda sobre isso. Nos versículos 14 ao 19, que ainda não lemos, ele vai falar sobre as más companhias e as obras infrutíferas das trevas. Mais uma vez ele vai falar sobre o ímpio e como ele pode atrapalhar no ensino da verdadeira sabedoria. E dos versículos 20 ao 27, ele vai falar sobre como preservar a sabedoria, agora não do ímpio, mas de nós mesmos, tornando a gente como o nosso próprio inimigo. Ele fala como até a gente pode atrapalhar nesse processo. Muito se fala nos primeiros capítulos em guardar o verdadeiro ensino, guardar a instrução do Pai. Mas esse guardar não é como aquele objeto que a gente guarda em casa e não sabe onde está. É aquela famosa frase: eu tenho, mas eu não sei onde está. Não é esse guardar que ele está falando. É guardar no sentido de proteger.
mas você sabe onde está e, na verdade, você usa muito aquilo. Não é guardar para colocar numa prateleira e deixar aquilo empoeirar. Essa sabedoria é para ser bem guardada, mas ao mesmo tempo ela tem que ser usada. Ela tem que ser manuseada. Versículo 1. Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento. Os pais, eles são os maiores professores dos seus filhos. Por que a linguagem de Provérbios é sempre essa? É sempre um pai falando com o seu filho. E sempre falando, parece que o filho é pequeno, né? Não se trata aqui de um jovem de 18 anos. Parece que é um pai falando para uma criança. Será que Salomão somente quer falar para as crianças? Será que eu, adulto, eu não sou mais ensinável? Por que a figura aqui é sempre de um filho que ele está em formação e é um filho aparentemente pequeno? E de forma alguma, irmãos, todos nós somos ensináveis em Cristo Jesus. Mas por que ele fala como se estivesse falando com um jovem? Porque a juventude é a era de ouro do ensino. É na juventude onde a cabeça está mais fresca para entender de fato o ensino básico. Aquilo que você vai assimilar de fato. A gente viu isso quando estudou sobre os cultos domésticos. Até os 15 anos é aquela fase ali onde você vai ter a maior influência sobre o seu filho. É por isso que essa é a figura certa que Salomão ele usa. Ele é um rei, ele é senhor sobre essas pessoas, mas ele se dirige a um pai que está falando para um filho pequeno, que está falando para uma criança. Existem hoje muitos pregadores que eles deixam de pregar a palavra de Deus para falar mais do seu testemunho pessoal. Muitos se esquivam ali, até por muitas vezes não quererem se aprofundar na palavra de Deus ou não terem tanto conhecimento. Eles vão falando sobre a sua experiência de vida ou sobre o que aconteceu com eles ao longo da semana. Nada contra você falar sobre uma experiência de vida sua como uma aplicação de sermão ou como uma ilustração, é melhor usado como uma ilustração. Isso não tem problema. O problema é suplantar o verdadeiro ensino. Por quê? Porque o que nós devemos entender como pregadores é que nós somos esse filho aqui que Salomão está tratando. Ele está falando para o povo de Israel. Ele não está falando para crianças literais, para crianças também, porque o culto é para todos, não é só para os adultos, para todos nós. Mas eu tenho que entender que eu, como pregador, quando estou preparando o sermão, também devo aprender aquilo ali. Não achem que porque a gente prega, a gente... não, eu estudei a semana toda, então agora eu já sei sobre isso e agora eu vou aplicar na minha vida sem nenhuma falha mais. De forma alguma, todos nós, pregador e quem está ouvindo a palavra, igualmente participamos do culto, somos ensináveis, somos esse filho que Salomão está falando. Versículos de 2 a 4. Porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Desde que o seu filho nasce, ele já está matriculado em uma faculdade. Ele já está matriculado em uma escola. Ele nasceu, começou o aprendizado. A partir de agora, tudo que você disser, ele vai querer imitar. A forma como você vive, ele vai querer aprender. Ele vai questionar. O seu filho é uma esponja. E ele absorve tudo de bom e de ruim que você faz. Filho, escute esse ensino. Versículos 5 a 6. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria, e ela guardará você. Ame-a, e ela o protegerá. Mais uma vez a gente vê aqui, e é interessante, porque isso foi visto quando a gente estava estudando sobre as pragas na quarta-feira
a gente está estudando o Êxodo na quarta-feira, é mais uma vez a doutrina da soberania de Deus atrelado à responsabilidade humana. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que essa sabedoria, ela não vem de nós. Essa sabedoria, ela é externa. Ela está acima do sol. Então a gente não produz essa sabedoria. Mas constantemente, de forma repetitiva, Salomão está mandando a gente buscar essa sabedoria. Só aqueles que são separados para adquirir essa sabedoria. Essa sabedoria não é dada a todos. Todos os que procurarem vão achar essa sabedoria. Não. Essa sabedoria é uma revelação especial. Ela é específica. Ela só é dada a alguns. Mas mesmo esses alguns, eles precisam buscá-la. Constantemente Salomão está dizendo, olha, você deve buscar. Olha quantos verbos nos versículos 5 e 6. Olha, adquiram, não se esqueçam, não se afaste, não abandone, guarde-a, ame-a. Vários verbos juntos, em 2 versículos apenas. É uma busca constante para você guardar e manusear a sabedoria. Ele havia falado, a gente viu isso no capítulo 1, ele havia comparado a sabedoria a uma pessoa. Ela está buscando, ela está falando pelos muros, na porta das cidades. Mas agora ele usa outra imagem, outra figura de linguagem para falar da sabedoria. Ele fala da sabedoria como um tesouro, como um objeto valioso. É algo que, veja, você recebe um tesouro, você não vai esconder, não usar e aquilo ali vai ficar perdido. Não, você achou o tesouro, você precisa arranjar um jeito de aumentar esse tesouro. Você precisa investir ali no lugar correto para fazer esse tesouro crescer. Você precisa dar um jeito desse tesouro proliferar, prosperar, abençoar não somente a você, mas as pessoas ao seu redor. Ele está dizendo, trate a sabedoria como esse tesouro, como esse bem que você ganhou, que você tem que fazer prosperar. Ele trata veja como ele faz isso, ele usa essa sabedoria como esse amuleto valioso. Versículo 7, o princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, tudo o que você possui, adquira entendimento, valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça na sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Essa sabedoria é riqueza, é um touro. Você terá glória, você terá um diadema. Isso são amuletos valiosos. Versículo 10, meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos da sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Ele está dizendo, o princípio da sabedoria é você buscar a sabedoria. Ou seja, busque o temor do Senhor. Essa é a ideia. Se você escutar o seu pai, o pai está dizendo para a gente, você vai viver melhor, você vai viver mais, você vai viver por mais tempo. Olha que interessante o que Jesus diz em Mateus 18. Ele vai dizer assim, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Muitas pessoas pegam essa passagem para dizer, olha, Jesus ele está falando da pureza da criança, né? Ele está falando da inocência da criança. Ele está dizendo assim, se você for sem pecado como uma criança, a criança é um anjinho, né? Não peca de forma nenhuma. Ele não está falando sobre isso. A ênfase de Cristo é sobre dependência. A criança em tudo depende dos seus pais. Ela depende de tudo.
Ela depende do pai para aprender a andar, para aprender a falar. Ela depende do pai para trocar fraldas, para se alimentar. E ela sabe disso. Ela sabe dessa dependência e ela clama por essa dependência. A aplicação é: dependa do Senhor. Sinta que você dependa do Senhor em cada escolha sua. Entenda que você é dependente desse pai em tudo, como a criança sabe que ela é dependente do seu pai. O governo hoje, ele quer terceirizar a educação. Quem está na área de educação sabe que isso está acontecendo. Isso aí não é uma conjectura. O governo não quer mais passar apenas ciência para os nossos filhos. Quer passar ideologia. Ciência agora é o de menos. Quer passar ideias, quer passar princípios antibíblicos. Não temos a ajuda do governo para educar as nossas crianças. Nós temos... O governo nos atrapalha. O governo é o nosso inimigo. Por mais que o seu filho, que a sua filha estude numa escola cristã, estude numa escola confessional, nada substitui o pai. Nada substitui uma mãe que tenha princípios bíblicos para passá-los. Por quê? Porque você não está dentro da sala de aula com o seu filho. Você não tem a garantia de dizer assim: tudo que o meu filho aprende é 100% correto. Não tem como. A gente não tem esse controle, de forma alguma. Se nós, como pais, muitas vezes erramos no ensino dos nossos filhos, porque nós não somos perfeitos, imagina quando esse ensino é terceirizado, e aí eu confio 100% nessas pessoas, e não ensino nada ao meu filho. Não, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um controle. Salomão, eu já falei isso, ele tem os súditos, Israel são seus súditos, ele é o rei, ele é a autoridade, mas ele não trata o povo aqui como súdito, ele não trata o povo aqui como aluno, e ele é o professor, ele trata como pai, e eles são os seus filhos. O pai é o maior professor do filho. É o maior professor. Pode acusar a gente de colocar o filho da gente numa bolha. Vocês querem colocar os filhos de vocês numa bolha? Queremos, sim, muito. Queremos colocá-los numa bolha contra esse mundo. Numa bolha contra essas ideologias. A gente não quer que o nosso filho se aprofunde nessas ideologias. De forma nenhuma. Por quê? Porque o pai está dizendo que os filhos são esponjas. E eu não vou deixar o meu filho absorver essa ideologia. A Bíblia fala que eles são incapazes de produzir uma boa sabedoria sozinho. E eu não vou deixar o governo, nem ninguém, nem qualquer ideologia pagã criar esses incapazes. Eu vou criar a minha incapaz. E vou mostrar a verdadeira sabedoria a ela. É a minha função. E nós como pais, e nós como professores de escola dominical, e nós como mestres que somos, devemos fazer a mesma coisa. Versículo 13, retém a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Salomão insiste, essa sabedoria, ela é a sua vida. Guarde para que você viva. Veja, não é guarde para que você vegete, ou guarde para que você sobreviva. Guarde para que você viva. Você pode viver nesse mundo, você pode viver bem, você pode viver centrado com essa sabedoria. Ela te ensina a viver. Na verdade, ela é a sua vida. Versículos de 1 a 13, ele exorta sobre essa sabedoria. Versículos 14 a 19 é o nosso segundo ponto. Ele vai mudar aqui o tom desses ensinamentos para falar das más companhias, dos ímpios. Não se associe com os ímpios. Mais uma vez ele volta para esse ponto. E vai voltar diversas vezes, só que mais profundamente. Veja o versículo 14 e 15. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga
pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Se um dia você estiver numa roda de amigos, seja numa faculdade, no trabalho, e eles começarem a falar palavrão, a contar piadas pornográficas, e a falar coisas que um crente não deve falar nem compartilhar, e você chegar para esses amigos e dizer assim: eu queria que vocês parassem com isso, e eu queria que vocês me respeitassem. Eu não gosto desse tipo de linguajar, e eu não gosto desse tipo de piada. Eu queria que enquanto eu estivesse com vocês não falassem sobre isso, vocês não falassem assim, vocês me respeitassem, porque eu acho que eu mereço respeito. Eu vou adiantar para você o que é que ia acontecer se você falasse isso. Você ia ser taxado de radical. Você vai ser taxado de hipócrita, de chato. Ah, lá vem aquele chato, crente. Você vai começar a ser escanteado e você vai perder totalmente a simpatia dessas pessoas. É exatamente isso que vai acontecer. Salomão, mais uma vez, ele retoma o fato de que não podemos seguir o caminho do ímpio. E é interessante esse termo no 15, ele diz assim: evite. E isso significa que a realidade é, você vai ter que conviver com o ímpio. Paulo já fala isso em Coríntios, né? Vocês estão no mundo, é impossível você não conviver com o ímpio. Você vai ter que dialogar com ele, até porque você tem que conviver para você pregar o evangelho para ele, para a sua vida ali, de alguma forma, atrair aquela pessoa e com o evangelho você trazer ela para a igreja. Então você vai ter que dialogar com o ímpio. Mas veja, a questão do evitar aqui, o que é que significa evitar? É quando você sabe que ali tem uma oportunidade, é uma oportunidade dos ímpios se reunirem e escarnecerem os seus desejos. Ele está dizendo, faça de tudo para não estar ali. Faça o máximo para, olha o que ele diz, passe longe. Em outras versões, passe largo dessa situação, para que você não se torne cúmplice do mal. Existe um provérbio perigoso, que ele diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Muitos acham que essa frase é bíblica, mas ela não é. Eu sempre estou trazendo um provérbio aqui para a gente confrontar, né? E o problema dessa frase é o seguinte: essa frase pode colocar a gente numa perigosa zona de conforto. Se eu não ando com malfeitores, se eu ando com pessoas que do ambiente gospel, quando eu falo gospel é de uma forma irônica mesmo, então significa que eu estou bem, não tem problema nenhum. Qual é o emprego ideal? Pense aí. Emprego ideal é vendendo Bíblias. O que é que pode dar errado vendendo Bíblias? Você numa livraria evangélica vendendo Bíblias, fazendo indicações de livros de teologia o dia todo, o emprego ideal. O emprego ideal, ser pastor, é o emprego ideal. É o dia todo preparando sermão, aconselhando, lendo a Bíblia. Eu sou pastor e professor de Bíblia. Tem como ir para o inferno desse jeito? Impossível, né? É impossível. Como é que você vai para o inferno sendo pastor e professor de Bíblia? E não é assim. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso dizer, olha a minha profissão, olha o quanto eu manuseio a Bíblia, olha como eu estou com a palavra de Deus e como eu convivo com pessoas. Nunca vou me corromper de forma nenhuma. É claro, irmãos, entenda. Salomão está falando sobre isso. Ele está dizendo que o ambiente, ele influencia. O ambiente, não é para eu estar no ambiente dos escarnecedores. Ele está mandando você evitar. Ele está mandando você passar longe. É claro que um ambiente bíblico, um ambiente na igreja, um ambiente com amizades cristãs, ele é fundamental. Mas não é o ambiente que me salva. Eu não posso me contentar com isso. Na verdade, eu tenho que entender, olha de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou. O mérito não é meu. A ideia é isso, eu continuo sendo pecador. Eu continuo carecendo da misericórdia e da graça de Deus. Não existe mérito nenhum.
em viver no ambiente onde Deus me colocou. O mérito meu é sempre entender que eu jamais irei merecer estar onde Deus me colocou. E eu preciso buscar a palavra de Deus. Senão, mesmo lendo a Bíblia todo dia, mesmo preparando o sermão, mesmo sendo professor de Bíblia e pastor, se eu me acomodar e dizer, só pelo o fato de eu fazer isso, eu já vou para o céu, virou salvação por obras. Virou salvação pelo mérito. Isso é muito perigoso. Jesus nos mandou amar os nossos inimigos. Salomão está corroborando. Você deve amá-los, mas você não deve ser confundido com eles. Tenha cuidado nisso. Não se associe. Por isso, evite o ímpio. Passe longe dele. Qual é a razão para isso? Por que eu devo evitar o ímpio? Por que ele é tão perigoso? Versículos 16 e 17. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Irmãos, alguém pode se escandalizar com esses versículos. Alguém pode chegar, calma pastor, não é todo ímpio que é assim. Não é? Veja, eu tenho um amigo no trabalho que ele não é assim. Aqui está dizendo que isso aqui é todo ímpio. Salomão está dizendo que é todo ímpio que não dorme se não fizer o mal, que o sono foge deles se eles não fizerem alguém tropeçar. Não, eu conheço muito ímpio, aquela velha expressão, né? Eu conheço ímpio que é melhor do que muito crente por aí, pastor. O cara é honesto, o cara trabalha, ama a família, é uma pessoa certa, não é uma pessoa que fica pensando em fazer alguém tropeçar, não vai dormir até alguém tropeçar. Ele não está falando de todo ímpio. Existe ímpio e existe ímpio. Irmãos, pelo simples fato do ímpio negar as verdades bíblicas e dizer simplesmente, quando você fala uma mensagem bíblica para ele, que ele não concorda, que ele acha que está errado isso, porque a Bíblia é escrita por homens e não é bem assim, ele já foi dormir tentando lhe fazer tropeçar. Ele já foi dormir assim. Eu peguei um trecho da pregação antiga aqui, do capítulo 1, coloquei no Instagram, falando que todo ímpio é inimigo. E um antigo colega meu me mandou uma mensagem no direct, ainda bem que foi direct, não foi aquelas mensagens públicas, né? Dizendo assim, se eu fosse você eu apagava esse trecho. E se eu fosse você eu editava esse sermão que você fez. Esse antigo colega era da igreja e saiu. Ele disse, se eu fosse você eu parava com isso, porque você está dizendo que todo ímpio é inimigo do Senhor. E ele disse a seguinte frase, abre aspas, não confunda ímpio com inimigo. Ele disse exatamente isso. Só em dizer isso, só nessa frase simples, ele já foi dormir tentando me fazer tropeçar. Olha que interessante, versículo 19, olha como isso corrobora com a Bíblia, porque o caminho dos ímpios é como a escuridão, eles nem sabem em que tropeçam. Ele achou que ele me falou uma coisa maravilhosa para me fazer melhorar, mas ele foi dormir tentando me fazer tropeçar. O texto diz, olha, sem a palavra, sem a iluminação do Espírito, não tem aquele ímpio bonzinho, honesto, não. Todo ele é inimigo, todo ele milita contra Deus. Sem a misericórdia do Espírito e a iluminação do Espírito, o próprio respirar sem atribuir glória a Deus já é uma afronta contra o Senhor. A gente, de forma equivocada, cria vilões para os nossos filhos. São personagens que a gente cria e ajuda a gente a criar eles, né? Quando a gente quer que o nosso filho não vá para o lugar, a gente diz que aquele vilão que você criou está naquele lugar. Né? Minha avó dizia que era o homem do gás, o homem que trazia o gás, Zé do Gás. Ela dizia, não vá para aquele local que o Zé do Gás está lá. Pronto, quando ia um homem trocar um gás lá na casa dela, eu achava que era o diabo. Era o diabo que estava indo trocar o gás.
Para Isabel a gente diz que é o guarda. O guarda de trânsito, para ela, é quase o diabo. Certo? Desculpem os guardas de trânsito. Mas a gente fica criando esses vilões para os filhos, quando na verdade a gente tem que dizer, olha, o inimigo do Senhor é todo aquele que não corrobora com a palavra de Deus. Não é o homem do gás, não é o guarda de trânsito, não é o papa-figo que a gente inventava para os filhos e as crianças morriam de medo. Aquele vizinho que não concorda com a palavra do Senhor, aquele seu tio, ele é uma bênção, né? Mas ele nesse ponto, filha, você não pode ouvir tudo que ele fala, não. Aquele primo, aquela pessoa próxima, que convive com você, ela tem que ser ouvida até um certo ponto. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Por quê? Porque ela não ama a palavra de Deus como você, como papai, como mamãe. Então a gente não ouve tudo o que ela diz, não. Ela pode atrapalhar mais do que ajudar. É quem está perto de você. Salomão nos dá uma fórmula que a palavra de Deus, ela ajuda, olha, mesmo perto de você, identifique o inimigo, para você controlar o seu coração, para você aprender a tratá-los. Você não vai deixar de conviver com eles, mas tem momento, tem festa, tem reunião que você tem que evitar, que você tem que passar longe. Identifique esse inimigo. Veja o versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia claro. Porque você se opõe e deve se opor ao ímpio, porque o seu caminho é como a luz do alvorecer. Você tem que se destacar no meio da multidão. E muitas vezes, para se destacar no meio da multidão, você precisa se opor. Você precisa evitar, você precisa passar longe, não se associar. Versículo 17 nos diz, olha, o pão deles é maldade e o vinho é de violência. A gente não pode ser amigo de quem come e bebe isso, irmãos. Não tem como. Enquanto que no versículo 17, Salomão nos diz que os ímpios comem maldade e bebem violência. João 16, Jesus diz que Ele é o pão da vida. Esse é o evangelho maravilhoso. Enquanto que no versículo 18, Salomão diz que a vereda dos justos é como a luz do alvorecer. João 8, Jesus vai dizer que Ele é a luz do mundo. Então nós seremos luz se nos apegarmos a Ele. Enquanto que no versículo 19, Salomão diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão. João 14, Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Todas as questões que Salomão levanta, Jesus soluciona com a pessoa dele, nos evangelhos. Esse é o nosso Deus. Na primeira parte, versículos de 1 a 13, como adquirir essa sabedoria. Versículos 14 a 19, se afaste dos maus caminhos, das pessoas que são infiéis ao Senhor, são todos inimigos do Senhor. Você era inimigo do Senhor, éramos inimigos de Cristo, e Ele nos trouxe e nos transformou filhos. Esse é o maravilhoso evangelho. E dos versículos 20 a 21, ele vai dizer, não perca os focos nessa verdade, e se proteja de um grande inimigo, você mesmo. Versículos de 20 a 27, perdão. Olha o 20 a 21. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Olha que interessante aqui, ele está dizendo assim, guarde-os nos mais íntimos do seu coração. Remete ao que eu falei no começo, guarde, mas não esqueça onde você guardou. Guarde para você manusear no mais íntimo do seu coração. Guardar no lugar reservado. Remete a literalmente um sentimento de paixão.
É quando perguntam assim para um homem apaixonado: em que lugar está a sua namorada no seu coração? Em que lugar está? Você diz assim: está no melhor lugar. Em que lugar está a sua esposa no seu coração? O homem apaixonado vai dizer: está no melhor lugar. Ele está tratando o coração como se ele tivesse vários cômodos. E ele diz assim: a sabedoria tem que estar no melhor lugar no seu coração. Quando você está apaixonado, tudo faz lembrar a pessoa. Tudo faz lembrar, qualquer coisa, o vento diferente faz lembrar a pessoa. Ele está dizendo: esse é o sentimento que você tem que ter pela sabedoria. Você tem que estar apaixonado por ela, porque tudo vai fazer você lembrar dela. Em todas as suas escolhas, a sabedoria está presente, porque ela está num lugar especial do seu coração. Esse é o sentimento que a gente deve ter pela sabedoria. Versículo 22, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. É um benefício interno e é um benefício externo que você vai ter. É saúde para o seu corpo. Versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos, se a sabedoria é um tesouro, essa é a figura de linguagem, e ela deve ser guardada no coração. O coração é um cofre. Se o coração é um cofre, você não pode colocar o cofre em qualquer lugar. Você tem que guardar o cofre também. O tesouro está dentro do cofre. Você não pode deixar o cofre aberto. Se o cofre ficar aberto, o ladrão vai lá e vai roubar. Você tem que guardar o cofre. Você tem que guardar aquilo que está acoplando a sabedoria, que está guardando a sabedoria. Eu devo guardar no meu coração. E por que no meu coração? Porque o coração é o cofre. Versículo 23. Porque dele procedem as fontes da vida. Esse fonte é melhor traduzido por saída. Dele procedem as saídas da vida. Ou seja, ele não está falando aqui de um órgão literal. Ele está falando do coração como a fonte das minhas emoções. Eu tenho que ser zeloso com ele. Eu tenho que ser chato em alguns momentos. Eu tenho que ser radical. Eu tenho que dizer: não, isso aqui não entra no meu coração. Isso aqui que você me falou, isso aqui que você está me dando a sua opinião, ou tentando me influenciar, ou tentando me convencer, isso aqui não pode entrar no meu coração. Aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe, porque ela guarda a verdadeira sabedoria. São coisas na sua vida que você não pode negociar. É coisa que ao longo do tempo ele dá a você discernimento a não ouvir certos tipos de conversa. Você acha que eu nunca ouvi: pastor, você não está vendo aí a onda das igrejas crescendo, das paredes pretas, né, dos jovens que está crescendo? Por que não bota né? Por que essa cortina não foi preta, é branca? Por que não faz um negócio? É o tipo de coisa que a verdadeira sabedoria faz eu fechar o meu cofre. Eu não dou ouvidos a isso. Não tem nem chance. Porque eu estou tão instruído no que é verdadeiramente um culto, que eu nem abro esse cofre. O cofre está fechado, não entra no meu coração. É claro que eu não posso pegar esse irmão e tratar ele com soberba. Na minha cabeça isso aí não tem nada com nada, cara. Na minha cabeça ele não está falando nada com nada. Isso é besteira o que ele está falando. Mas eu também não devo tratá-lo assim. Eu devo usar a sabedoria que eu tenho para instruí-lo. Mas é algo que, veja, eu estou tão seguro na verdadeira sabedoria que o meu cofre está fechado. Eu não me influencio. Eu não fico tentando, né? A vantagem de ser pastor auxiliar é dizer: não, é porque o meu pastor titular não quer, né? Isso aí só fala com ele. Pronto, fala com ele, é uma boa ideia, fala com ele, né? Não entra no meu coração, não tem chance. Por quê? Porque eu estou bem embasado. Agora, se eu não estiver bem embasado, eu vou assimilando essas ideias. Eu vou querendo abrir uma igreja assim, eu vou querendo mudar o culto. Vai entrando aquilo ali. O que é que vai fazer eu discernir isso? É a verdadeira sabedoria, irmãos. É a palavra de Deus.
vai saber a hora de eu abrir o meu coração. E de fato não, isso aí é um conselho bíblico. Isso aí é um conselho que eu tenho que seguir. É um irmão crente que está me falando uma coisa verdadeira, eu tenho que abrir o meu coração para isso. E dizer, não, agora é a hora de eu fechar o meu coração. Isso aí não pode entrar. O meu cofre está guardado o tesouro da sabedoria. Eu não posso me contaminar com isso. Ele vai roubar a minha sabedoria. Essa é a figura que ele está jogando aqui. É inegociável. Ele falou do coração, agora ele fala da boca. Versículo 24. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Somos aquilo que falamos. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Espere ela falar. Espere ela dialogar com você. Espere ela começar a falar a opinião dela sobre determinados assuntos. Você vai começar a conhecer as pessoas. Como é que eu conheço meus alunos? Quando eu deixo eles falarem. Quando eu pergunto a eles e eles começam a falar. Aí eu vou começando a identificar quem é quem. A boca revela quem nós somos. A Bíblia fala assim, e agora é um provérbio bíblico. A boca fala o que está cheio o coração. Mas o contrário também é verdade. Como assim? Aquilo que a gente fala pode contaminar o meu coração. Calma, pastor, você está dizendo que as palavras têm poder? Não. Mas eu não posso simplesmente entender que eu posso falar o que eu quiser, da boca para fora, porque nada vai contaminar o meu coração. Não. Experimente falar de comida, mesmo sem estar com fome. Experimente falar de comida. Fale de comida, um prato ideal. Daqui a pouco você vai estar com fome. Porque você falou tanto sobre aquilo. Experimente começar a visitar o iFood lá, sem nem estar com fome. A ver as promoções do dia, sem compromisso. Daqui a pouco você está querendo, isso aqui está tão barato. Daqui a pouco vai estar dando fome. Porque é isso que acontece. O que você profere com a boca também passa para o coração. Por isso que Salomão está dizendo, freie a sua língua, desvie da sua boca a falsidade. Versículo 25, agora ele fala dos olhos, que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Fixe os seus olhos, não deixe ele longe da palavra. 26 e 27, faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste seus pés do mal. Cuidado com os seus pés. Olha o que é que ele fala. Ele está falando de nós mesmos. Ele falou, desde o versículo 20, coração, boca, olho e pé. Tudo relacionado a você. Ele está dizendo nessa última parte, esqueça o ímpio. Esqueça o inimigo. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é você mesmo. É a sua inclinação, é a sua natureza pecaminosa. Matthew Henry vai dizer assim, pondere cada escolha que você faz em sua vida para ver se ela está contribuindo ou atrapalhando o seu destino final. Se aquilo ali atrapalha, evite. Se aquilo ali atrapalha, passe longe, não considere. Versículo 27, não se incline nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. O autor não está falando assim, que existem 3 caminhos, né? O da direita, o da esquerda e o do meio, o centro. Está dizendo, não vá nem para o primeiro, nem para o segundo, vá para o terceiro. Não, só existem 2 caminhos. O correto e o errado. O caminho do meio é o correto e as extremidades são os caminhos errados. Ele está dizendo, não fique cambaleando. Quem fica cambaleando é bêbado. Não fique cambaleando para a esquerda e para a direita. Os 2 caminhos levam para o mal. Vá para o centro. O centro aqui, nesse caso, é o caminho de Cristo. Esse é o foco. E considere os decretos de Deus. Saiba que tudo no final é decretado por Deus. Para concluir, irmãos, Lucas 9:62
vai dizer assim: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você trabalha no reino de Deus, se esforça no reino de Deus, mas só fica encantado com as coisas do mundo, fica encantado com a sua vida antiga e fica querendo, como era bom e agora não é mais. Jesus está dizendo, não tem parte para você no reino de Deus. Porque você não entendeu que, na verdade, o maior tesouro é a palavra de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, esse é o verdadeiro entendimento. Por isso que o autor de Hebreus, ele é enfático em dizer que o apóstata, ele é pior do que aquele que nunca foi para a igreja. Porque o apóstata, ele experimentou desse tesouro. Ele esteve no meio aqui da verdadeira sabedoria e ele diz, não, o tesouro do mundo é melhor. Ele é pior do que aquele que nunca nem experimentou, que nunca nem esteve no ambiente cristão. O seu coração, ele está dizendo, é a fonte, é a saída de tudo que faz emanar. Devemos guardar o nosso coração com a sabedoria, irmãos, desse Pai, toda a autoridade, e esse Pai que é amoroso, mais uma vez nos privando da tentação do ímpio e também nos privando e nos policiando contra os nossos próprios desejos. Se o meu coração estiver bem guardado, o meu ouvido, a minha boca, o meu andar, ele vai refletir o caráter de Cristo. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é um deleite para as nossas vidas. Realmente é um banquete de sabedoria e de conhecimento. Aquilo que o Senhor revelou ao teu servo Salomão. E hoje é passado para nós, nessa sequência de pregações. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo culto ao Senhor. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.